mais de 2000 anos, a história de Judas Iscariotes foi contada como uma advertência. O traidor, o amaldiçoado, aquele que entregou o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Mas, e se essa história não fosse toda a verdade? E se, por trás das páginas da Bíblia, escondida em corredores escuros do Vaticano, houvesse uma verdade muito mais complexa, muito mais assustadora e completamente proibida? Documentos secretos, manuscritos apagados da história, ossadas desaparecidas, e uma pergunta que ecoa entre os muros mais impenetráveis da Igreja Católica: o que o Vaticano realmente fez com o corpo de Judas Iscariotes? Prepare-se para uma jornada pelos segredos que foram enterrados, não apenas sob a terra, mas sob séculos de silêncio. Durante 2 milênios, os alicerces da fé cristã foram erguidos sobre histórias, símbolos e segredos. Mas e se eu te dissesse que um dos maiores segredos da história da Igreja foi enterrado, literalmente? Judas Iscariotes, traidor, ladrão, maldito, é assim que o conhecemos. Mas, e se o corpo dele nunca tivesse sido descartado às pressas, como dizem? E se ele estivesse escondido, preservado, guardado onde poucos podem ver? Hoje, você vai conhecer a história que o Vaticano jamais quis que fosse contada. Judas Iscariotes é conhecido como o discípulo que traiu Jesus por 30 moedas de prata, um nome sinônimo de traição. Mas a história dele é contada apenas pelos vencedores, pelos evangelistas. Alguns estudiosos modernos, como Elaine Pagels e Bart D. Ehrman, levantam uma hipótese inquietante. E se Judas não fosse o vilão que pintaram? Nos textos apócrifos, como o Evangelho de Judas, descoberto em 1978 no Egito, uma nova luz é lançada sobre sua figura. Nele, Judas aparece como o discípulo mais próximo de Jesus, o único que compreendia seu verdadeiro plano. Citação do Evangelho de Judas: Tu sacrificarás o homem que me reveste. Isso muda tudo. A traição não teria sido uma queda, mas uma missão. A Bíblia diz que Judas teria se enforcado e, depois, seu corpo apodreceu e explodiu no chão. Mas o detalhe é estranho. Existem 2 versões diferentes da morte dele, em Mateus e em Atos dos Apóstolos. Mateus 27, 5. Então Judas foi e se enforcou. Atos 1:21. Caiu de cabeça, seu corpo se rompeu e suas vísceras se derramaram. Essas contradições levantam uma pergunta essencial: e se nenhuma das 2 versões for verdadeira? E mais, onde está o corpo? Nenhuma tumba oficial, nenhuma relíquia reconhecida, nenhuma prova. Isso por si só já seria um mistério. Mas há algo mais. No coração do Vaticano, existem os chamados arquivos secretos, com mais de 85 quilômetros de prateleiras. Documentos guardados a 7 chaves. Nem historiadores têm acesso livre. Em 1992, o jornalista italiano Giovanni Bruni revelou que entre os arquivos há uma seção marcada com o símbolo de uma serpente e uma cruz invertida, com documentos em grego antigo e hebraico sobre Judas Iscariotes. Segundo o vazamento, um dos manuscritos descreve o corpo preservado daquele que conheceu o Logos e o entregou para a glória. Isso é real? Ou mais uma lenda? Em 1979, um arqueólogo alemão chamado Dr. Hans Keller liderou escavações em Qumran, nas cavernas onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Em uma delas foi descoberta uma tumba com inscrições que mencionavam um Yehuda e um sacrifício voluntário. Segundo relatos, a ossada estava incompleta, mas estranhamente preservada, com sinais de embalsamamento egípcio. Pouco tempo depois, a tumba foi lacrada por motivos de segurança nacional. As peças foram levadas a Roma e Dr.
Keller nunca mais deu entrevistas. Sumiu da mídia. Nas colinas ao sul do Vaticano, existe um antigo monastério medieval chamado Domus Silens, a Casa do Silêncio. Segundo denúncias anônimas feitas em 2003, monges ali guardam relíquias não reconhecidas pela Igreja, incluindo restos humanos atribuídos a figuras apóstolas, e um corpo mumificado conhecido como o Discípulo da Sombra. Os relatos descrevem um homem com idade estimada entre 30 e 40 anos, de origem semita, com os pulsos marcados por cordas e uma inscrição em aramaico no peito. Para que se cumprisse o que foi dito. Coincidência? Ou estamos diante do corpo de Judas Iscariotes? Se essa ossada realmente é de Judas, por que escondê-la? Porque revelá-la colocaria em xeque a própria narrativa cristã. Se Judas foi parte do plano divino, então ele não foi traidor. E se não foi traidor, o símbolo do mal que a Igreja perseguiu por séculos seria, na verdade, uma vítima da história. Mais ainda, estudos sugerem que o DNA da ossada de Qumran tem correspondência parcial com o suposto DNA do Santo Sudário. Isso indicaria que Judas poderia ser parente de Jesus. A história de Judas ainda ecoa, não como um eco de traição, mas como um grito abafado de quem pode ter sido o maior mártir da fé. O Vaticano nunca confirmou, nem negou. O corpo, se existe, permanece trancado em corredores de pedra, longe dos olhos do mundo. Mas uma coisa é certa: não há maior poder do que o de controlar a narrativa. E talvez a maior traição não tenha sido de Judas, mas contra ele. No século XII, os cavaleiros templários já carregavam segredos que assustavam até o próprio clero. Entre manuscritos secretos do grupo, um deles, conhecido como Liber Daimonis, trazia mapas de tumbas esquecidas e referências a um apóstolo renegado. Um símbolo recorrente nos documentos templários é o olho dentro de uma serpente, acompanhado das palavras Testes Interitus, testemunha da destruição. Alguns historiadores sugerem que isso se refere ao próprio Judas, não como traidor, mas como testemunha de um sacrifício necessário. Durante as cruzadas, templários teriam descoberto relíquias em cavernas ao sul de Jerusalém, que supostamente pertenciam ao Discípulo da Noite. Documentos que indicam que seu corpo foi removido e levado para o sul da Europa. O destino final, Roma. Uma linha de investigação pouco conhecida traça a rota do corpo misterioso que os templários encontraram. A trilha começaria em Jerusalém, passaria por Acre, cruzaria o Mediterrâneo até Chipre e terminaria em Avignon, sul da França, onde o papado se refugiou no século XIV. Alguns documentos franceses da época falam de uma arca selada com carne de mártir, nunca aberta, nunca estudada. Em 1379, essa arca teria sido enviada diretamente ao Vaticano, pouco antes da queda dos Templários. Curiosamente, logo após essa data, vários escritos sobre Judas foram proibidos e queimados. O próprio Evangelho de Judas só foi redescoberto mais de 600 anos depois. Em 2006, a National Geographic trouxe à luz uma tradução oficial do Evangelho de Judas, baseado em um códice egípcio datado do século III. O conteúdo é estarrecedor. Jesus diz a Judas: "Tu superarás a todos eles, pois tu sacrificarás o homem que me reveste." Essa frase foi interpretada por teólogos alternativos como uma confissão direta de que Judas estava cumprindo uma missão divina. Ele não traiu, ele serviu. Mas logo após essa publicação, o Vaticano fez silêncio. Nenhuma declaração, nenhum reconhecimento. O códice original foi levado para a Suíça sob custódia de um grupo privado. E o manuscrito desapareceu por anos.
Em 2014, um grupo anônimo de cientistas vazou informações em fóruns criptografados da Deep Web. Segundo os dados, um fragmento ósseo guardado no Vaticano, registrado como relíquia non catalogata, foi submetido a testes de DNA. O resultado? Sequência genética compatível com populações semitas da Galileia do século I. Mas o mais chocante, 37 marcadores coincidem com amostras obtidas do Santo Sudário de Turim. Seria coincidência? Seria o corpo de alguém da mesma família de Jesus? Ou estamos diante de uma construção genética manipulada? Essas perguntas ecoaram no meio científico, mas os dados desapareceram tão rápido quanto surgiram. Se Judas não foi um traidor, a própria narrativa do bem contra o mal, de Deus contra o diabo, desmorona. O conceito de salvação e pecado muda. A cruz deixa de ser punição e se torna plano. E Judas, um instrumento sagrado, o primeiro mártir, talvez o mais importante. Ao ocultar seu corpo, ao suprimir seu evangelho e ao evitar qualquer debate sobre seu papel real, o Vaticano preserva a estrutura da fé como conhecemos, mas os sinais estão por toda parte. O silêncio diante do evangelho de Judas, a ocultação dos ossos de Qumran, os arquivos com nomes codificados e a insistência em um enforcamento contraditório. A igreja não quer que você saiba quem Judas realmente foi. Imagine por um momento que a história que conhecemos foi construída não sobre revelações divinas, mas sobre escolhas políticas. Imagine que Judas não falhou, mas cumpriu sua missão para que a profecia se realizasse. E imagine, ainda, que seu corpo foi preservado para um dia servir como prova. Mas esse dia nunca chegou, e talvez nunca chegue, porque sua descoberta derrubaria o castelo milenar de certezas. O corpo de Judas, se está realmente escondido nos corredores secretos do Vaticano, é mais do que restos mortais. É a chave para uma nova visão da fé. Uma fé com menos condenação, mais mistério, mais perguntas do que respostas. O Vaticano pode esconder corpos, documentos, verdades, mas não pode esconder o tempo. Com o passar dos séculos, os segredos enterrados sob pedra e ouro começam a emergir. E toda verdade, por mais oculta que esteja, um dia encontra o seu eco. Judas Iscariotes. Talvez não o traidor, talvez não o vilão, mas o discípulo da verdade esquecida,